Meu nome é Luana da Silva Bezerra. Minha data de nascimento é 7/5 de 1985 e eu sou do Rio de Janeiro. Minha avó materna vem de Campos, norte fluminense, né? Meu avô materno de Natal. Meu avô paterno é do Rio Grande do Norte, não me lembro exatamente o nome da cidade. E minha avó é de João Pessoa, Bahia. Acho que minha memória com ele está diretamente ligada a esse espaço, à comunidade da Nova Holanda, que é da onde eu venho. Meus avós vieram, meu avô paterno veio para cá por conta da construção da Avenida Brasil. E logo em seguida minha avó também veio. E eles moraram primeiro na Rua 3 e aí depois passaram a morar na Rua J, na Rua Marcelo Machado, que é essa rua aqui bem de frente de onde a gente está. E foi onde eu morei os primeiros 7 anos da minha vida e é aqui, de fato, minhas memórias mais primordiais, as primeiras, estão ligadas a esse espaço e a essas pessoas. Aos 7 anos de idade, o meu pai decidiu que a gente não podia mais morar aqui porque não era um lugar bom para mim, para minha educação, para o que ele achava que era o ideal. E aí, aos 7 anos, a gente se mudou, eu, meu pai e a minha mãe daqui. Mas os meus avós permaneceram morando durante muito tempo, e a minha avó, inclusive, que está viva, ela ainda mora aqui. Então, esse espaço sempre foi um lugar em que eu pude voltar. E aí, na 5ª série, eu conheci uma menina chamada Renata, que me convidou para fazer uma aula de dança, de street dance, naquela época, em Campo Grande. E aí foi quando a arte, de fato, a dança apareceu para mim. Era uma ONG chamada Campo, Centro de Apoio ao Movimento Popular da Zona Oeste. E foi lá que tudo começou. Então lá tinha aula de serigrafia, grafite, break, street dance, uma galera bem da política, assim, muito engajada politicamente. E ali foram meus primeiros passos ali de entender injustiça social, desigualdade, entender o meu lugar no mundo. Isso foi muito forte para mim. Acho que só porque eu estava rodeada de gente pobre, de gente igual a mim, parecia que não fazia muita diferença. Eu só vivia. Acho que meus pais, graças a Deus, dignamente conseguiram me dar tudo que eu sempre quis, assim, tipo, com muito trabalho, mas sempre pôde me dar o mínimo de comida, danoninho, sabe? Essas coisas que teoricamente são, sei lá, leitinho, que nem todo mundo pode ter. Eu tinha essa possibilidade. Então, eu estava num espaço que eu fazia coisas de graça, mas eu já sabia que existia um espaço em que eu queria fazer dança. E eu não podia fazer dança, porque era pago. Uma escola de dança lá em Campo Grande era caríssimo. Minha mãe não tinha possibilidade de pagar. Então, em algum lugar eu já comecei a entender que existia uma desigualdade aí, né? Então, assim, desde o início, a minha arte, ela já foi cavar mesmo. Acho que um pouco na intuição ou numa força, uma potência, um desejo muito grande. A única companhia que me interessava, que sempre me interessou no Rio, sem ser a que eu trabalhava, era a Lia Rodrigues. Eu já pirava, já gostava muito, conhecida, tem um trabalho muito forte internacionalmente. Então, isso para um bailarino é o melhor que se pode ter. É uma companhia super consagrada e conhecida e tal. Falei, eu vou passar nessa audição. Eu vou passar. E passei. E aí fiz 2 espetáculos com ela, 2 criações artísticas com a Lia. Primeiro Pindorama e depois Para que o Céu Não Caia, que foi a última peça que eu fiz com eles. Então, eu trabalhei na companhia durante 4 anos. Sei, me emociono até de falar sobre isso, porque a companhia que eu mais me identificava, ela tá exatamente no espaço em que eu vim. Eu não sei, né, assim, não tem uma explicação, né, assim, tão, sei lá, concreta e possível, mas é um milagre, sei lá, para mim é algo que tinha que acontecer mesmo na minha história. Mas assim, é muito importante para minha história que seja aqui. Eu acho que
faz muito sentido, sabe? Porque pra mim a cena era o que me pirava, sempre foi o lugar da cena, a criação artística, que foi o que sempre me motivou a existir, a falar de um assunto com o meu corpo, a me comunicar com as pessoas pela minha dança. Essa sempre foi a minha... Ainda hoje é assim, é meu norte, sabe? É como eu existo no mundo, eu acho. Então a coisa foi começando a se entrar mais em mim, essa coisa de me passar o que eu aprendi, né? Nessa minha trajetória torta, ou como dava, sei lá, né? Sempre com bolsa, sempre pedindo, sempre ali, mas ali, fazendo, dando meu jeito. Foi incrível para mim poder fazer esses espetáculos no Centro de Arte, poder levar minha avó para assistir essa peça, as minhas primas para assistirem essa peça, e chegar em casa e poder dialogar com elas sobre arte, sobre o meu fazer. Lidar com a minha realidade de maneira tão incrível, de usar meu cotidiano, que é tão complexo, que é tão difícil, a violência policial aqui, a violência do tráfico, a violência por eu ser mulher, sabe, por ser racializada, pobre. Eu entro numa companhia de dança que tem outros personagens, outras figuras, e isso já dá um embate enorme, e ainda dizer isso dentro dessa comunidade, dizer para as minhas pessoas, é contar o que eu quero dizer, é falar o que eu mais quero falar, que é através da arte, da dança, para as pessoas que têm a mesma realidade que eu. Quando eu danço lá fora, quando eu tive essa experiência de dançar no exterior, de estar em teatros, em festivais enormes, é lindo, é gratificante, é muito bonito, é muito... Sei lá, o ego, parece que tem a ver com o ego. Aqui é diferente, parece que tem a ver com uma missão, sabe? Com falar pra gente, falar pra mim, falar pra minha família. Lá eu não falo pra minha família, eu falo pras pessoas, eu falo pra gente que tem acesso à arte. Aqui o buraco é muito mais embaixo. Essa história tá no meu corpo e tá no que eu digo quando eu tô em cena. Eu voltei pra cá, eu volto a morar na Maré, a Nova Holanda, a Maré. Esse espaço é muito forte no meu corpo, assim. Poder trabalhar e estar e pensar em como comunicar, em como passar o que eu sei para a minha comunidade, para as pessoas que de fato, sei, para mim precisam. Acho que o nosso corpo ele tá tão abandonado. Me parece que o mental e o intelectual ficou mais importante do que as questões do corpo. Para mim não é. Eu acho que é junto. É preciso olhar para o corpo também, é preciso olhar para as fragilidades do corpo, é preciso olhar para os machucados, as feridas do corpo. E as feridas do corpo são as feridas de memória, são as feridas de história. E como transformar, quebrar isso, né?